Nesse domingo, 12º domingo do tempo comum, ouvimos essas leituras que nos conduzem a considerar o poder de Deus, a sua soberania sobre todas as coisas, sobre todo o universo criado, né? Nós sabemos que Deus é Criador, que é o Senhor dos céus e terra, mas nunca é demais considerar de novo esta realidade. Sobretudo para nos conduzir a uma maior e mais profunda atitude de adoração a Deus. O fato de Deus ser todo-poderoso não deve nos conduzir a ter medo de Deus. A sua autoridade não é uma autoridade de uma espécie de poder opressor, de ditador, mas de um todo-poderoso que nos ama. Então devemos ter o ânimo elevado, confiança grande no Senhor, mas sem esquecer jamais que Ele é o Senhor. Com Deus devemos ter intimidade, mas não podemos tratar a Deus como se Ele fosse o nosso brother, né? Deus é meu brother, está ali, então a gente, está mais ou menos no mesmo naipe, no mesmo nível. Não, Deus sempre é superior, infinitamente superior a nós. Então, com familiaridade, mas com sentido de adoração, devemos tratá-lo. E Deus dá essa lição a Jó. Na primeira leitura nós ouvimos como Deus faz essa pergunta retórica para Jó, na qual deixa claro para ele o seu poderio. Jó, no meio dos seus sofrimentos, às vezes sentiu a tentação de questionar os planos de Deus. Então Deus lhe recorda o seu poder e recorda que Ele é o Senhor. No meio da tempestade, esse é o contexto, No meio de uma grande tempestade, Deus fala com Jó e diz as palavras de autoridade, Vamos recordar o que Deus disse para Jó, que tem uma grande conexão com o Evangelho, A tempestade que Jesus acalma. O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto no seio materno, e disse: até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Pergunta retórica, que Deus faz, esse tipo de pergunta que já vem com a resposta embutida, não é? Quem é esse poderoso que colocou portas nos mares e que disse aos oceanos: até aqui vai a tua arrogância, a arrogância das tuas ondas? Quem colocou o limite na natureza? Deus, o único e verdadeiro e todo-poderoso Deus. Esta forma com que Deus se expressa, conversando com o mar, Assim também como Jesus conversa com a tempestade, é algo que tem uma certa estranheza, não é verdade? Porque os elementos naturais, nós sabemos que eles não têm inteligência, então não podemos nos comunicar com eles assim. Por que Deus fala com os mares? Por que Jesus fala com o vento da tempestade e diz: silêncio, cala-te, e o mar obedece? É uma forma, digamos assim, espiritual de nos trazer uma mensagem. Por um lado, há o fato histórico. É claro que Jesus fez o milagre de calmar a tempestade com a sua palavra. Mas por outro lado, nós também podemos considerar o que muitos autores antigos nos recordam, que na antiguidade o mar, as tempestades, os oceanos eram considerados elementos hostis, nocivos, e por isso controlados por divindades maléficas, divindades más, demônios, ou deuses maus. Assim, por exemplo, na mitologia grega, o deus dos mares é um senhor que não é nada bonzinho,
não é de servir chá das 5 para ninguém. É um cara bem malvado chamado Poseidon, deus dos mares, que com seu tridente domina, e aqueles que não o honram, não oferecem a ele os tributos, ele afunda os barcos, mata os navegantes. Então os navegantes na antiguidade tinham muito medo de Poseidon, e sempre antes de embarcar, os pagãos, sempre antes de embarcar, eles faziam oferendas para aplacar a ira de Poseidon, para que pudessem ter uma viagem tranquila. Há outras divindades cultuadas na antiguidade, como por exemplo são as sereias, não é? Claro que o Walt Disney acabou com a lenda das sereias, vocês já viram os desenhos da Disney que tem as sereias? Então as sereias são todas fofinhas, bonitinhas, super meigas, não é? Nos desenhos animados. Mas na mitologia antiga não era assim. As sereias eram divindades maléficas que seduziam os marinheiros, os navegantes com seu canto. Então ia cantando, ia atraindo eles, ia hipnotizando os marinheiros. E quando eles se aproximavam delas, o que elas faziam? Davam um beijinho? Não, arrastavam eles para o fundo do mar para eles se afogarem. Inclusive na mitologia brasileira é assim, né? Você já ouviu falar da sereia Iara? Na mitologia brasileira, junto com Saci, etc e tal. Iara também era meio assim, da bad, né? Ela fazia a mesma coisa. Lá nos rios, ia cantando, atraía os barqueiros, etc e tal. E depois os arrastava para o fundo do rio. Enfim, isso só para exemplificar que na antiguidade as divindades dominavam os oceanos e as pessoas tinham medo. Por isso, Jesus ali, ao dizer cala-te, silêncio, está se dirigindo ao mar da mesma forma com que ele se dirige aos demônios. Vocês se lembram dos exorcismos de Jesus? Geralmente Jesus sempre, antes de expulsar um demônio, ele ordena que se calem. Cala-te, sai dele. E o demônio sai. Jesus ali está exorcizando o mal e mostrando o seu poder, a sua divindade, que está por cima de todas as lendas, de todas as divindades antigas, falsas, de todos os poderes ocultos. Ele é o único e verdadeiro Senhor, com o mesmo poder e autoridade do Pai. Assim como o Pai, no Antigo Testamento, acalmou os mares, Deus, Filho também o faz. Isso deve nos conduzir então ao espírito de adoração a esse Deus e de grande confiança. Temos verdadeira fé em Jesus Cristo para que Ele nos ajude a enfrentar as tempestades da nossa vida. Essa tempestade é um símbolo dos problemas, das dificuldades, das tribulações, das doenças que nós temos que enfrentar ao longo da nossa vida. Esta barca que estão os apóstolos, está Jesus Cristo, é uma imagem da Santa Igreja, na qual nós devemos sempre estar dentro, junto, para que assim possamos, com a ajuda de Cristo, vencer todas as tempestades e sairmos ilesos. Porque se nós saímos do barco da igreja, ou seja, se nós nos afastamos da oração, se nós nos afastamos dos sacramentos, se nós nos afastamos da presença de Deus, podemos ser tragados pelos espíritos maus, pelas sereias, pelas divindades maléficas que povoam esse mundo. Mas para isso, para permanecer na barca de Cristo e sermos salvos da tempestade por Ele, é preciso o quê? Ter coragem e ter fé. Ambas coisas que os apóstolos, na ocasião desta passagem que estamos refletindo, ainda não tinham de forma suficiente. Por isso Jesus chama a atenção deles, e Ele também chama a nossa atenção nessa noite, da mesma forma, com a mesma pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?
É uma pergunta que Jesus fez aos apóstolos, essa chamada de atenção que também faz a nós, que deve nos conduzir a um exame de consciência. Por que somos tão medrosos? Por que tantas vezes somos inseguros diante dos problemas? Por que tantas vezes nos deixamos levar pela ansiedade, pelo medo, pelo espírito de fracasso e de derrota? Acaso não temos fé ainda? Será que nós não acreditamos de verdade que Jesus é o Senhor dos céus e da terra, que pode acalmar qualquer tempestade com a sua palavra, que pode nos livrar de todas as tribulações? Ou será que nós confiamos desconfiando, né? É Jesus quem diz: se tivesseis fé como do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Dá para ver aí o tamanho que eu estou fazendo? Se tivesseis fé como um grãozinho de mostarda, poderias dizer a esta árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Por que nós não conseguimos ter uma fé para operar um milagre desses? Porque nossa fé ainda é microscópica. Nossa fé, ela existe, mas ela ainda é pequena. Nós temos fé pelo batismo que recebemos, para aqueles que já receberam a crisma também, mas a nossa fé ainda é incipiente. Devemos então clamar a Deus com humildade, como fizeram os apóstolos. Domine, adauge nobis fidem. Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. A minha fé ainda é pequena, por isso eu ando na vida com medo, com ansiedade, com preocupação, com insegurança, porque eu ainda não confio totalmente em Ti. Peçamos ao Senhor com humildade o dom da fé, para que Ele nos livre de todas as tempestades desta vida. Que assim seja.